Muito bem, são 7h45 em Campos, estamos de volta já com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Hoje com Arnaldo Neto no programa, estamos conversando com o superintendente do INEA Campos, Eduardo Crespo. Eduardo, o Arnaldo deixou uma pergunta para você e está repercutindo muito aqui nas redes, aqui principalmente no Face, né, no streaming aqui do Face do programa. Inclusive o Robin Talimac coloca aqui também, ó, uma das suas posições. Uma coisa tem que ficar bem clara: a manutenção dos DICs ou é de competência estadual ou é federal. E aí tem uma outra questão que ele coloca aqui. Arnaldo, fizemos até uma audiência na Câmara Municipal, junto com os produtores, para manutenção do DIC. É uma coisa que tem que ficar claro, que o Eduardo Crespo entrou agora no INEA e não teve tempo para tomar noção de todos os problemas que vem acontecendo em nossa região. E aí vem, né, outros comentários, como por exemplo aqui, enquanto esse senhor, em conjunto com a prefeitura, cometeu um crime ambiental, disse o Ítalo Barreto. E o Arnaldo perguntava ao senhor sobre essa questão, principalmente da Lagoa de Quipari. Como que é esse ponto, Eduardo? Como é que foi essa decisão? Ô Cláudio, eu entendo que no momento da decisão, qual o cenário que a gente estava vivendo? Nós estávamos com o DIC a cada minuto gerando uma erosão, abrindo o seu vão, né, consideravelmente. Em menos de 24 horas, ele quase que triplicou a largura do volume de água de entrada. Nós já estávamos com o diagnóstico de um consultor, o professor Paulo Maia, de que seria, pela engenharia, possível fechar o DIC, mas seria difícil, muito difícil, até porque você não teria acesso da máquina para colocar pedras de 1 metro, ou seja, mas estava ali buscando, no mundo era fechar esse DIC o mais rápido possível, mas existia um risco, mas não tinha a garantia de que fecharia em quanto tempo. Teria que enfrentar o problema. Então, vamos trazer máquinas, caminhões, e aí chegou o pessoal do Sul, até a Prefeitura de Campos ligou oferecendo caminhões, mas caminhões para você pegar pedras de 1 metro não é fácil, aonde que vai pegar essas pedras, que distância, enfim. Estava ali uma equipe designada para tratar esse assunto, mas ninguém dava certeza. Não, nós vamos fechar esse DIC em tanto tempo. Não tinha. Ao contrário, a informação tinha que o sentimento das pessoas comuns olhavam assim, rapaz, eu acho que é impossível fechar esse DIC aí, a água não vai deixar, né? Pode até provocar um grande acidente. Que máquina é essa que vai enfrentar essa lama, esse monte de água, essa pressão para fechar o DIC? Porque a causa de tudo foi o volume de água do Rio Paraíba bufando. Naquele momento ainda estava subindo o nível dele 1 centímetro por hora. Então, era essa a questão. E aí, o conhecimento que a gente tem, que tanto o canal São Bento como o canal de Quintiguta, ele não tem ligação direta com nenhuma lagoa, né? As ligações são indiretas, pelo lençol freático, pelas infiltrações, é o que forma a lagoa. Tem uma lagoa chamada a Lagoa Salgado, que ela nem barra tem, ela fica no meio do caminho, ali é uma laguna, né? Então, quer dizer, mas o que alimenta essa lagoa? É o lençol freático. O que caracteriza a existência da lagoa? É o lençol freático. Então, a discussão é a seguinte: não, vai inundar tudo o lençol freático, essa lagoa não tem espaço. Esse foi o pedido de São João da Barra, né? Não, nós precisamos desocupar as lagoas, porque vai inundar tudo, o lençol freático vai realimentar e não tem para onde colocar. Essa foi a decisão, e a prefeita colocando: o nosso problema é social, nós temos que cuidar das pessoas em primeiro lugar. A minha preocupação aqui são as pessoas. Então, em primeiro lugar, a prioridade é defesa civil. Então, essa foi a questão. A incerteza de conseguir fechar o DIC, né? E quanto tempo esse DIC ficaria jogando água e a dimensão da erosão desse DIC. Aí o professor Paulo, mas não, a erosão talvez seja mais fácil da gente segurar, a gente tentar jogar pedras nas laterais para não deixar o DIC abrir mais. Inclusive foi feito isso, né? No final de semana. Agora, isso precisava tomar uma decisão, né? Então, eu confesso que a decisão não foi tomada por mim, a decisão foi tomada pelo INEA, isso é uma determinação da presidência. O que nós pedimos é colocar as condicionantes, né?
Então, existe condicionantes que foi apresentado para o prefeito desde da abertura da barra lá do Pontal, de Gruçaí, e essas condicionantes precisam ser cumpridas. Né? Quais são essas condicionantes? Está se cumprindo as condicionantes? Rapaz, são mais 15 condicionantes, deixa eu ver aqui. Algumas principais. Acompanhamento, não deixar as pessoas pescarem, nós temos o problema da desova de tartaruga, não pode deixar circular veículos na praia, como é que se fala? Não deixar que ocorra a exploração da pesca ali, fazer o monitoramento da abertura das lagoas, enfim, são vários. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Nesse período que ocorre grande desova de tartaruga, eu falei, manter a guarda municipal junto à abertura da barra de forma a coibir a pesca irregular no período em que a barra estiver aberta, apresentar relatório fotográfico do antes e depois das intervenções previstas no local, né, no prazo máximo de 15 dias, realizar um levantamento georreferenciado das residências e plantações possivelmente afetadas por alagamentos, elaborar um plano educacional ambiental para aplicação junto à população da região, sobretudo em torno de locais de abertura de bar, para a conscientização do seu impacto ambiental, realizar um trabalho de drenagem junto aos canais que fazem escoamento da água por toda a localidade, pois os mesmos se encontram assoreados e cobertos por vegetação, obter as autoridades do Instituto Chico Mendes, a Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, e a Superintendência de Patrimônio da União, no Rio de Janeiro, antes do início, obter as autorizações antes do início das atividades, obter a autorização da Reserva Particular do Patrimônio Natural Câmara, antes do início das atividades Lagoa do Quipari, comunicar a Capitania dos Portos, apoio do INEA e outras entidades para a não abertura clandestina de barra Lagoa do Quipari, Lagoa do Açu. Esse aqui acho que foi o condicionante para o ofício assinado pelo presidente do INEA, para todos eles, mas de um modo geral as condicionantes são essas. Isso aqui, enfim, que pelo que eu entendi, já é uma prerrogativa do INEA quando atende solicitações como essa de abertura de barra, que não é a primeira vez, né? E a informação que a gente tem é que é muito comum, inclusive, ter abertura clandestina. Está na cultura da população são joanense a abertura de barra. Isso é da época do vovô, né? De abrir, principalmente no verão, para abrir, para poder pescar e tal. Então, isso é um confronto cultural. E, na verdade, eu acho que falta, e aí eu faço aqui uma reflexão, conversando ontem com a equipe técnica. A gente não avançou, iniciou-se esse trabalho, e a pandemia interrompeu, não avançou uma definição de uma tábua de critérios, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer isso até para nortear o gestor público, né, para poder ele estar respaldado em cima de uma decisão que o conforme, mesmo que possa desagradar alguma parte da população, mas ele tem uma tábua de critério onde ele vai seguir, entendendo que aquela tábua de critério é o que vai ser melhor para a população, melhor para o ambiente, melhor para todos nós. E essa tábua de critério não existe. Já existe tábua de critério em outras lagoas no estado do Rio de Janeiro, costeiro, mas não tem. Por exemplo, eu estava conversando isso ontem, a lagoa do Lagamar não tem esse conflito de abertura de barra lá no Farol, né? Nós nunca vimos a população revoltar, vamos abrir a barra do Lagamar, porque a barra do Lagamar ela foi construída por uma drenagem natural do canal do Quitinguta. Quer dizer, será que a gente poderia discutir também, oferecer essas lagoas da Região da Barra, a opção de você ter drenagem pelo Quitinguta de forma organizada? O nível está elevado, precisamos abaixar. Tem momentos que os próprios ambientalistas pedem para abrir porque você precisa renovar. Eu me lembro quando eu fui secretário de Agricultura em Campos, nós vivíamos um outro ciclo, nós vivíamos um ciclo de seca. Naquela época os bois morriam pele e osso. Campos, região, São Paulo, Goiás, veio aqui, comprou o gado todo, levou, porque estava todo mundo, o gado morrendo de fome, de sede, né? A gente tinha uma patrulha de máquina para tombar a terra, ficou parado, porque nós tínhamos que botar as máquinas para limpar poço, para achar água para o gado beber, para as pessoas sobreviverem. Quer dizer, isso tem pouco tempo, isso na década passada, ou ainda no início dessa década que nós estamos aqui. Ou seja, conclusão, a gente é muito polarizado o nosso ambiente aqui em relação, é muito extremista, né? Ao mesmo tempo nós estamos vivendo um momento de enchente, e é uma coisa importante, esse ano de 2021 foi um ano
que nunca se choveu tanto na Baixada, né? Graças a Deus, nós tivemos chuvas contínuas. Normalmente nossas chuvas são concentradas. Esse ano a chuva foi bem distribuída. A gente vinha acompanhando aí o pessoal no manejo das comportas, a própria atuação dos produtores, a associação junto com a Coar comprou uma máquina que tem sido o que está salvando e recorrendo de última hora esse equipamento. É uma experiência positiva que a gente está tendo hoje, a importância da parceria público-privada, a agilidade, a eficiência, né? Você fazer as coisas na hora que precisa ser feito. Então, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos tirar como aproveito disso aí o seguinte: nós precisamos de uma tábua de critério para abertura de barra, para manejo, nem para abertura, para manejo das lagoas. Isso aí precisa ter a participação e a compreensão. Acho que todo mundo tem que aprender com tudo que está acontecendo, e eu já assumi esse compromisso de que, enquanto eu estiver no INEA, eu vou ser um guerreiro, vou colocar como foco a construção dessa tábua de critérios, né, para as barras, que eu acho que é imprescindível. Eu, como gestor, não tinha autonomia de não deixar abrir, ou de abrir. Eu sou um superintendente, mas eu me senti assim, sem condições de argumentação, porque você não tem critério. Aí a impressão que dá é que cada um puxa para o seu interesse. Não, mas você está defendendo para o seu interesse, mas aí fulano também que fica. Então fica a briga de interesse. Aí a decisão foi social, o discurso social. Olha, nós não podemos colocar em risco a vida de pessoas. Então tem que tomar essa decisão, e foi tomada a decisão, né? Agora, no meio daquela tempestade, daquele dique absurdo, jogando água para dentro e tudo inundado em volta, e fechando estrada, o Porto do Açu já sem poder trabalhar, operar, porque não tinha mais acesso, e tudo isso estava acontecendo em poucas horas. Você não tem uma previsão segura de chuva, a partir de 3 dias você tem uma previsibilidade, mas você não tem um percentual 100%. Então, é mais confortável quem está de fora chegar agora, passado o processo, e fazer as observações. É importantíssimo essas observações para a gente poder refletir, entendeu? E aprender com isso. Mas é muito confortável você ficar na plateia e fazendo o teu julgamento de quem está dentro do campo e precisam botar a bola no chão e decidir e fazer as decisões que precisam ser tomadas. Então, eu quero parabenizar o governador, né, e toda a sua equipe pela presteza, parabenizar as pessoas do governo de São João da Barra também em cima, não só São João da Barra, como Campos também, que poderia ter tido uma tragédia lá em Três Rendas, foi extremamente eficaz, mobilizou, estourou lá a passagem de água lá na estrada, lá, mobilizaram máquinas e rapidamente conseguiram fechar. Imagina se não conseguisse fechar, né? Deus permitiu fechar. Por quê? Porque já tem um dique que está estourado lá não sei quantos anos, lá no Boianga, que não foi fechado, e precisa ser fechado. Então, o futuro é previsível, né? Se a gente não tomar as decisões. Mas qual o futuro que a gente quer? A gente quer as nossas lagoas com vida, saudável? Nós precisamos nos preparar para isso, porque do jeito que está, nós não vamos ter nunca, vai ficar uma utopia, né? Vai ficar sempre esse discurso aí, lindo romântico, dos ambientalistas, ou lindo romântico dos extrativistas, entendeu? E esse conflito, isso é o previsível. Agora, para poder fazer o projetado, precisamos ter infraestrutura, entendeu? Nós carecemos de infraestrutura. Um Estado que vem com esse histórico complicado, que é um Estado falido, né? E a gente precisa fazer infraestrutura. Então, acho que nós precisamos, é momento de união, é momento de reflexão, de tomar de decisões inteligentes, estratégicas. Já tive uma reunião na sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, com o presidente, com relação ao que temos que fazer daqui para frente. E ele colocou uma coisa que eu defendi, e ele também já pensa igual, que nós precisamos fazer um termo de referência urgente para fazermos um diagnóstico de todos os diques, fazer um projeto executivo, entendeu? E com esse projeto executivo na mão, a gente vai ter uma dimensão real do volume de recursos que a gente precisa. É muito dinheiro, não importa, mas o pouco dinheiro que conseguir de ambiental, de forma de prefeitura, de emenda parlamentar, todo o projeto pronto, vai se fazendo as prioridades. Você sai de casa hoje para fazer uma análise no seu dentista, da sua arcada dentária, a primeira coisa que ele pede é o quê? Faz um raio-x, faz um diagnóstico, deixa eu ver o que você tem aí. Para ele aí fazer um plano dentário de restauração, onde está com cárie, onde não está, se tem problema de canal.
nós precisamos fazer um diagnóstico urgente de todos os canais. Não adianta fazer um diagnóstico do canal de São João da Barra, tem que fazer... É um mapeamento que fala sobre essa questão odontológica e acredito que possa ser feito, é o mesmo. Mas isso aí é muito técnico, mas tem que ser técnico mesmo, porque não pode ser pessoal, tem que ser critérios técnicos. E hoje nós temos tudo na mão, temos a universidade, temos pesquisadores de engenharia, biólogos, de todas as áreas, tem não só a UF como um complexo universitário. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos a ciência, mas nós precisamos colocar isso em prática. Não há necessidade mais de fazer essa infraestrutura na época do DNOS. Sim. Parabéns, na época do DNOS, eles usaram o que tinha de mais tecnologia. Hoje você faz um diagnóstico desse numa velocidade enorme com equipamentos, né? É muito fácil fazer as coisas. Agora precisa ter essa decisão de fazer. Eu fiquei muito feliz na conversa que eu tive lá com o presidente Felipe na sexta-feira. Não, vamos fazer isso sim. Nós até estávamos discutindo se não poderíamos fazer isso pelo comitê. O João nem sabe disso, o comitê de bacia. Se fizer pelo comitê de bacia, talvez não precisaria passar por processo de citatório, fazer isso mais direcionado, mais rápido. Mas aí chegamos à conclusão de não, que também tem que passar por processo licitatório. Não passar por processo licitatório, vamos fazer diretamente pelo INEA. Essa foi um bate-papo que eu tive com o presidente na sexta-feira. Isso tem que ser urgente, poder a gente ter a dimensão, porque o próximo verão está logo ali, né? Existe as águas de março agora e as águas de dezembro de 2022 está logo ali, gente. É muito rápido as coisas. E aí a gente precisa avançar nesse sentido. Agora, a decisão desta semana é ver como é que nós vamos fechar essa barra, né? Se é possível essa barra, porque abrir a barra é 1000 vezes mais fácil do que fechar, depende de questão de maré. Temos que ver essa questão aí dessa fauna e flora que foi perdida. Se isso aí tem que ser feito uma limpeza, se é o momento certo, aí tem que conversar com o Biel, mas eu defendo fechar. Eu estive lá em Quipari na segunda-feira, no domingo, né? Eu estava na praia, fui lá, eu e minha esposa, estava de bermuda e tal, não me apresentei, fui lá ver o que estava acontecendo, entendeu? E eu não gostei do que eu vi lá, né? Eu vi pessoas com tarrafa, entendeu? Famílias, crianças e tal. Tinha um rapaz lá, coitado, eu acho que ele estava tinha um negócio, a tarrafa quase caía em cima dele. Aí deu para perceber que era mais lazer do que negócio, estava ali brincando ali e tal, jogar tarrafa, que é uma cultura, mas não pode. A prefeitura precisa fiscalizar, né? Por exemplo, existe uma informação que eu preciso checar, mas existe essa informação de que as fiscalizações elas estão acontecendo nos dias de semana, mas não estão acontecendo nos finais de semana. Eu ontem trouxe uma discussão, né? Eu acho que nós temos que fazer uma campanha, né? Chamar a rede de comunicação, fazer uma campanha de conscientização. O cidadão comum, ele precisa ser um fiscal do ambiente. Por exemplo, eu contei uma história que aconteceu comigo. Eu, quando era adolescente, Claudinho, não sei o que acontecia com você, eu tinha um hábito involuntário, às vezes estava no carro, chupava uma bola, pegava o papel e jogava na janela. Aí aquilo ia, até que um dia uma filha minha falou assim: pai, tá maluco? Você vai jogar o papel, você está sujando tudo e tal. Aquilo me deu um choque, porque era tão involuntário aquilo, que a partir daquele momento eu nunca mais coloquei um papelzinho pela janela, qualquer coisa que seja. Ou seja, eu tinha informação de que não é bom, que não pode, isso aqui, mas eu não tinha cultura. Involuntariamente, eu falo isso com maior naturalidade. E eu aprendi com a minha filha, que naturalmente na escola ela recebeu informação e aquilo para ela é um absurdo. E aí eu aprendi com aquilo. A gente precisa resgatar uma campanha. Por que você assiste uma pessoa, como eu vi lá, jogando uma tarrafa lá na beira da barra, e as pessoas em volta, até familiares, estavam ali, achando aquilo como uma coisa normal. No mínimo tem que ter uma placa lá, que isso não é possível, uma placa orientativa, entendeu? Porque não adianta eu somente chegar com uma ideia e falar assim: ô, prefeitura, você vai ser notificada, temos que fazer isso, poder de polícia, poder de cobrança. Mas isso é muito pouco para o objetivo que a gente quer. Qual o futuro que a gente quer? É um futuro programado ou previsível? O que está acontecendo com a gente, nós estamos colhendo o previsível, porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito, e aí, se cada um fizer o que puder ser feito, então, por exemplo, você vê na praia lá as pessoas andando de moto, você vê na praia as pessoas andando de carro na areia, e eu vou ser muito sincero, eu comentei com a equipe: olha,
eu sei que não pode, mas a informação não estava clara para mim. Meu carro não tem tração, graças a Deus, mas poderia eu, na maior inocência, como presidente do INEP, pegar meu carro e entrar ali, andar na areia, eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa, na verdade, eu como presidente, estava dando um péssimo exemplo. Precisa massificar essa informação. O que pode, o que não pode, e por que não pode, o que a gente quer conquistar com isso. Então, nós vamos fazer por causa disso. Nós enxergamos no futuro que isso vai acontecer desta forma, é isso que nós vamos colher. Nós precisamos fazer uma campanha. Ontem eu fiz essa discussão com o INEA. É difícil? Mas não é possível. E é barato hoje, porque você tem o mundo digital hoje, que você faz isso com muita velocidade, com muita competência, e que você pode direcionar. E aí nós temos aí, a nossa rede de comunicação, rádio e rede social, e todo mundo contribuindo. Então, é um momento da gente tirar um aprendizado o que a natureza está nos mostrando. Está aí o Covid, né? Todo mundo insistiu, o Covid chegou e mudou a vida de todo mundo. Agora, será que a gente vai ter que perder vidas, estourar mais dicas para poder a gente fazer o que precisa ser feito? Nós temos que discutir o que precisa ser feito, não o que eu gostaria que fizesse. Não, eu recebi uma missão, eu tenho um monte de sonhos, um monte de projetos, chego no INEA e fico deslumbrado. Mas o que eu preciso fazer? Se a gente fizer o que precisa ser feito nesse momento, a gente vai chegar lá na frente num patamar diferente do que a gente encontrou. Eu acho que é essa missão que eu aprendi, que eu estou aprendendo com esse nem 30 dias de INEA, e aqui a gente tem que, mas ninguém faz nada sozinho, né? É um trabalho de parceria, de entendimento e avanço. Eduardo, a gente já conhece o INEA há muito tempo, inclusive você conhece o INEA de fora, né? Do outro lado do balcão. Eu conheço também do lado de cá. Mas não precisa, nesse caso aí, estar lá diariamente para saber que... Eu já falei muito mal do INEA, do lado de fora. Não foi? Aliás, eu sou um crítico aqui, sempre fui, dos problemas que o INEA acaba causando ao invés de solucionar. Isso é uma visão que eu tenho há muitos anos, até junto com você mesmo em outras épocas, acompanhando esse dia a dia aí desse assunto que eu vou tocar agora. O próprio INEA, a gente sabe, assim como outros órgãos também estadual, não tem infraestrutura. Um dia tem motorista, outro dia não tem carro. Um dia tem carro, outro dia não tem motorista. Eu entendo essa coisa toda, a gente sabe muito bem disso e espera-se, claro e evidente, que isso uma hora seja resolvido. O estado do Rio de Janeiro faliu, quebrou, né? Essa renegociação aí, esse regime de recuperação, Arnaldo já comentou, é extremamente necessário e importante, até com a venda da SEDAI, independente disso, mas senão vai apertar, vai complicar. Mas a minha pergunta são lagoas, são vários pontos, você falou aí mesmo muito a palavra passivo, ou seja, problemas antigos que o INEA tem, e o INEA de Campos é uma superintendência muito importante para o Estado. Aliás, dizem até os especialistas aí que é um dos piores órgãos para se comandar, né, em termos de trabalho. Haja vista a responsabilidade ambiental. E não pode ser naquele estilo passar a boiada, senão a gente está enrolado. A pergunta com todas essas dificuldades, passivos, problemas, você assumiu no meio de uma enchente praticamente, como resolver o problema dos nossos 1.470, quase 1.500 quilômetros de canais artificiais da nossa cidade, tanto para a margem direita quanto para a margem esquerda do Paraíba? Tem gente que não sabe, mas tem muitos canais também, tem outros canais para a margem esquerda do Rio Paraíba, com toda essa dificuldade. Ontem eu conversava com o secretário Almir e ele falava que os canais de Campos eram para ser grandes adutores e criadores, por exemplo, de peixes em gaiolas. Um projeto que você tem que, ao invés de fazer poço para criar, né, a tilápia, criaria os peixes do próprio canal, só que em gaiolas ali na direção da sua propriedade. Como é que a gente pode sonhar com a realização de um fato como esse, por exemplo? Olha, é importante a gente lembrar, Cláudio, que é recorrente que as intervenções significativas em termos de volume de recursos investidos nos canais nos últimos anos, elas sempre ocorrem após uma desgraça, após uma grande inundação. Recentemente,
aquele programa do PAC, do governo federal, investiu cento e tantos milhões de reais nos canais, né? E porque surgiu uma situação de emergência, e a situação de emergência sempre flexibilizou, começou com 90 milhões, e depois daquela enchente de 2008, e aí a Odebrecht veio aqui, fez grandes intervenções, reformas de comportas, fez um trabalho de drenagem significativo na bacia do São Bento. O INEA conduziu os processos porque o governo federal direcionou essa responsabilidade e recursos para o Estado, e quem conduziu isso foi o INEA. E hoje a gente está pagando um preço porque esse investimento que foi feito não foi dado manutenção, né? É a mesma coisa na sua casa, no seu jardim, você chama um jardineiro. Às vezes você fica no dia a dia, que acontece comigo aqui em casa, aí a gente relaxa um bocadinho, quando vai ver, a grama já está mal, o mato está tomando conta da gente, aí a mulher, pelo amor de Deus, tem que chamar o jardineiro de novo. A gente se distrai, quando vai ver, no período de verão, uma grama cortada, ela com 15, 20 dias no máximo, você tem que cortar de novo, né? No inverno é mais recente. Imagina nos canais, o que faz com que os canais fiquem entupidos? Não é terra, não é nada, é vegetação. Então, não tem como você fazer um grande investimento de limpeza e se você não tiver a manutenção, a continuidade disso. Vai se jogar o dinheiro fora. Na hora que você precisa dele, de novo, ele já está sujo de novo. E você, como você usa recurso de emergência, você chega sempre atrasado. Então, essa história de que está abandonado, isso já tem décadas que a gente escuta isso, né? Desde quando acabou o DNS. E até hoje a gente não teve a competência, nós, sociedade, de modo geral, Estado, não tivemos a competência de fazer acontecer. A questão é a seguinte: nós precisamos do canais. O canal é imprescindível para nós precisamos dos GICs, nós precisamos da comporta. Está aí a resposta, entendeu? Alguém tem dúvida de que os GICs têm que funcionar? Imagina se não tivesse DIC funcionando aqui em Campo. Isso é DDF do escravo, tem DIC construído pelo escravo. Então, a gente percebe nitidamente que existe muitos conflitos de pessoas, de críticas e opiniões, e como se não há necessidade dos canais. Nós só precisamos de lagoa? Não, gente, nós precisamos da lagoa sim, mas nós precisamos dos canais. Até para poder você manter a lagoa com manejo correto, você precisa dos canais. Nós precisamos dos canais em condições de uso, de manutenção. Nós precisamos de construir canais. A construção está feita. E aí, nós temos um outro problema que nós vamos resolver, que eu tenho discutido isso. Não adianta mais você querer resolver os problemas dos canais com a tecnologia da década de 70. Você vê aí dinossauros aí de máquinas sendo utilizados nos canais hoje, dragline e tal, uma máquina completamente ultrapassada. O nosso governador é novo, vai chegar dinheiro novo, vou ficar com máquina velha? Gente, nós temos que fazer a tecnologia funcionar. Hoje você tem drone que você identifica onde é que está entupido, você tem foto aérea, você tem jet ski que você tem velocidade, você vai lá e vê o problema, que você pode levar uma pessoa para lá identificar. É igual o coração. O problema de infarto, ele deixou de ser comum nas famílias. As pessoas com 50 anos, 60 é muito comum, de repente, um infarto, não, porque se fez um diagnóstico preciso, né, com equipamento, você vai lá, coloca um stand, você faz o trabalho preventivo. Nós precisamos entender que a nossa rede de canais, ela precisa dessa continuidade. Hoje nós temos aí resultados pontuais muito significativos que se diferencia, que é a ação aí da parceria público-privada do segmento produtivo, da Sulcam, Coag, e prefeitura e tal, e a comunidade, que vai lá e que tem ajudar. Se não tivesse tido esse investimento que aconteceu dessa marca da Sulcam no ano passado, a tragédia teria sido milhões de vezes maior na Baixada inteira. Você ainda tem a água passando, entupindo, mas você tem trechos de canais que já tinham sido recuperados no ano passado. Mas são 1.400 quilômetros de canais. Você acha que a gente vai sobreviver com uma máquina, com uma iniciativa muito mais emocional do que planejada, organizada, estruturada na região, que está acontecendo hoje com toda o médico, a Belisa, a diretoria lá, o nosso companheiro amigo Tito, está na presidência lá da Sulcam, o próprio Federico lá na Coab, toda a equipe, que são, você vê as pessoas, todo mundo tem um pezinho enterrado na Baixada, todo mundo tem uma família ali, todo mundo entende a importância disso. Então isso é uma coisa que nós temos que deixar claro, nós precisamos sim dessa malha de canais funcionando. E lá no Rio, por exemplo, eu conversando lá, nesse pouco dia, eu já percebi que muita gente do INEA não estava aqui em décadas passadas, são pessoas novas, que é um ciclo natural, então pessoas que não têm uma memória do passado do INEA. Então chega lá, mas isso é responsabilidade nossa,
Isso é muito recurso. Você encontra pessoas inseguras dentro da estrutura administrativa do INEA, lá no Rio de Janeiro, que não sabia. Não, mas tem um convênio que foi feito aí, não, vamos tentar achar esse convênio aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz, comecei a fazer reuniões remotas lá com eles, para poder a gente, nesse período de final de ano, para poder a gente avançar. Eu tive a prudência, entrei em contato com o Ministério Público Local, a doutora Maristela, eu soube que ela tinha uma ação de inquérito civil público em relação à questão do DIC lá de Três Vendas, eu já preocupado em rever Três Vendas, como eu já vi várias vezes embaixo d'água. Foi a primeira atitude minha que eu fiz, né? Eu fiz uma reunião com ela, Eduardo, nós abrimos uma ação contra a INEA para poder em relação a esse DIC. Um trabalho fantástico de diagnóstico e tal. Isso foi muito bom, foi catalisador para eu mobilizar o INEA em pleno final de ano novo, Natal, consegui mobilizar reuniões e a tempo e a hora começamos a discutir, aí começou a ver essa dúvida, mas isso é responsabilidade nossa, nós não temos recurso para isso e tal. Aí o presidente começou a entrar em contato com Brasília para poder as coisas avançar. Então, quando ele chegou aqui nesse DIC estourado, nós já estávamos iniciando essa discussão. Então, conclusão, nós não temos saída. Não sei se vai ser comigo, quem vai ser, mas não temos saída. Nós precisamos, sim, manter nossos canais limpos. E para manter nossos canais limpos, nós não vamos conseguir fazer com essa tecnologia da década de 70. Existem equipamentos flutuantes hoje que entram dentro d'água, que vão lá onde está a vegetação fechando e corta. Existem formas baratas, eficientes para ser feito isso. Eu fiz um levantamento, entreguei ao presidente na sexta-feira à noite de uma sugestão de equipamentos que a gente deveria, a intensidade, para cumprir a determinação do governador de colocar máquinas para limpar o canal Pitimbu e o canal de São Bento. Nós temos um problema que a gente está administrando, que é a Lagoa Feia. A Lagoa Feia está bufando, as comportas estão todas abertas, é um problema histórico. O canal está com um desnível de 50 centímetros, olha só, 50 centímetros em relação ao nível da lagoa. E a comunidade na margem direita do Canal das Festas fica sem água, não está sem água porque choveu aqui, eles estavam pedindo para fechar a comporta e a lagoa bufando, e aí nós esperamos uma chuva e estourar a lagoa e não dar Iruraí. Mas por que a lagoa está bufando? Porque é o problema antigo do discurso do Durinho da Valeta que se segura, não deixa avançar. Mas o Durinho da Valeta não precisa afundar o Durinho da Valeta, precisa limpar a vegetação que se forma no Durinho da Valeta, porque ele é uma área mais rasa, a vegetação se forma em raiz ali, ela fica muito veloz ali. Agora, você vai entrar com a dragline lá do Durinho da Valeta? Não vai. Você vai entrar com, não tem como, vai entrar só com barqueiro, não dá conta. Existem máquinas hoje baratas para fazer isso, com tecnologia desenvolvida no Brasil. Aí, o próprio Fio, o Felipe, chamado como Fio do INEA, o presidente do INEA, nós já estou com conhecimento disso, eu apoio isso, coloca essa proposta aí, porque essa máquina vai ser útil para desentupir os trechos do canal de São Bento, os trechos do Pitimbuta, que você não consegue ter acesso. A Asflucan hoje, nesse momento, está com uma máquina limpando uma passagem da Lagoa do Taí, que está entupido com o canal Vila Abreu, que é uma rota alternativa de você escoar a água do São Bento. E a máquina não consegue trabalhar. Por quê? Toda essa região de São João da Barra, que é essa laguna aí, entre Lagoa do Taí, Lagoa do Salgado, o Quipari, é que o dali o lençol é muito superficial. Então, ali é muito turfoso. Às vezes o terreno mais arenoso, mas é muito encharcado. Uma máquina atolar, sofreu um acidente aqui, daqui para ali. Então, você não consegue fazer o serviço na hora da enchente, porque você tem equipamento pesado. Agora, se você tem um equipamento que vai dentro d'água, flutuante, e que ele tem um sistema de corte, de retirada de vegetação, é muito mais fácil. Isso existe hoje, não é caro, só que a região não tem. Você não pode fazer um trabalho que precisa ser feito mediante o que os seus empreiteiros têm. Não. Nós temos que fazer o dinheiro novo, o governador é novo, o problema é recorrente, mas nós temos que encontrar a solução, porque não adianta a gente ficar insistindo com o mesmo medicamento, que na verdade gasta-se dinheiro, faz a obra, presta-se conta, mas não resolve o problema. O paciente continua doente, né? Você ganha mais um. Na verdade, quem ajuda mais a gente é a própria natureza, porque quem tirou a água da passagem do dique não foi o fechamento do dique, foi a natureza que abaixou o nível do rio, né?
vai ser a natureza que fez, a natureza que tirou. Então, é aquilo que eu falo, o previsível nós já temos que fazer o nosso projetado. O nosso projetado é com tecnologia, com ação, com engenharia, com agilidade, e são esses os desafios que a gente tem para poder a gente avançar. Perfeito. São 8h20, Eduardo. Eu vou pedir licença ao senhor rapidamente para fazer aqui um intervalo. Tem um reverb aí, mas eu acho que parou. Para fazer um rápido intervalo, e a gente volta ainda para falar sobre canais, sobre essas cheias, sobre política também. Nesse último bloco, teve gente aqui falando que o senhor é pré-candidato a deputado estadual, que é uma série de coisas aí. Próximo bloco a gente volta a falar com o senhor. Oferecimento aqui de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.